2. A revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. Parágrafo 238. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é, muitas vezes, considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mais ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. É também chamado de Pai do Rei de Israel. Muito particularmente, ele é o Pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob sua proteção de amor. Parágrafo 239. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo e autoridade transcendente e, ao mesmo tempo, é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora o tendo como origem e modelo. Ninguém é pai como Deus o é. Parágrafo 240. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito, não somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 27. Parágrafo 241. Por isso, os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que, no princípio, estava junto de Deus e que era Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. Como a imagem do Deus invisível. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Como o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Parágrafo 242. Na continuidade deles, seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou esta expressão. Em sua formulação do credo de Nicéia, e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Parágrafo 243. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Ele, atuante desde a criação, que falou pelos profetas, está agora junto dos discípulos e presente neles.
para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Parágrafo 244. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho, em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Parágrafo 245. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Parágrafo 246. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único, ao gerá-lo, excetuado seu ser de Pai, esta própria procedência do Espírito Santo, a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Parágrafo 247. A afirmação do filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse, em 451, no Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos 8 e 11. Todavia, a introdução pela liturgia latina do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Parágrafo 248. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar que o Espírito procede do Pai, Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 26, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo, primeiro, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, filioque. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas em sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio,
mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado.